Você sabe qual a finalidade do Código de Trânsito Brasileiro? Será que sem leis o trânsito funcionaria numa boa? Essas e outras perguntas serão respondidas aqui, hoje. Começa agora mais um Trânsito Consciente. As primeiras leis de trânsito são de autoria de Júlio César. O imperador, durante alguns horários do dia, proibiu a circulação de veículos com rodas no centro de Roma, para evitar o congestionamento. Na cidade também existiam pistas de mão única, estacionamentos fora da via, construídos especialmente para as carroças. Também foi lá, por aquelas bandas, onde nasceu a primeira ideia da faixa de pedestre. Os romanos colocavam blocos nas pistas para ajudar a travessia de quem estava a pé. As leis de trânsito têm história. Se na época de Júlio César já havia necessidade de regras para facilitar a vida de todo mundo, imaginem hoje, com essa quantidade de veículos circulando por aí. Com as leis ele já é catastrófico, sem ele seria pior ainda. Ia ser uma bagunça gigante, ia ser terrível se não existisse lei. Se não tiver essas leis, a gente não consegue administrar nada, né? Viu só? É para evitar confusão e facilitar a vida de todo mundo que as leis existem. E elas podem mudar de acordo com as necessidades. O que funcionou em uma época nem sempre funciona nos dias atuais. Por isso, as leis se renovam. Foi o que também aconteceu com o Código de Trânsito Brasileiro. O primeiro Código de Trânsito é de 1941. De acordo com as regras da época, era proibido o condutor se afastar do veículo. Só se ele fosse detido em caso de acidente, para tomar refeição, se parasse na porta das residências particulares ou com autorização especial. Em 1966, um novo código entrou em vigor, sendo reformulado um ano depois, quando foi criado o Departamento Nacional de Trânsito. Bom, pessoal, o Código de Trânsito Brasileiro é a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Ele, entretanto, só entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998. E já nesse ano, percebeu-se uma redução no número de acidentes fatais em todo o Brasil. Ele estabeleceu a permissão para dirigir como uma condição prévia para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e ainda estabeleceu uma penalidade para aquele condutor que costumeiramente comete infrações. Isto é, o condutor que comete, se soma 20 pontos na sua carteira de habilitação no período de um ano, ele tem a sua carteira suspensa. É fundamental, entretanto, que os condutores e os usuários da via conheçam as regras de trânsito, conheçam a sinalização e cumpram as determinações do Código de Trânsito. Porque cumprindo as determinações do Código de Trânsito, sem dúvida teremos um trânsito mais seguro e uma redução no número de acidentes fatais. Para controlar tanto mico, só mesmo esse profissional que a gente vai ver agora. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alessandro Rodrigues, sou soldado da Polícia Militar do Distrito Federal e moro na cidade satélite de Ceilândia. O policial militar aqui no Distrito Federal, ele passa por um curso de formação. Dura mais ou menos em torno de 7 meses. No período desse curso, sempre recebemos a questão de noções de direito constitucional, direito penal, de uma forma geral, também o Código de Trânsito também, o CTB. Eu tenho a preocupação de estar sempre buscando novas orientações e também atualizando cada dia mais e mais, para que a comunidade assim possa ter uma resposta positiva daquele profissional que está à frente ali daquele estabelecimento de ensino. A travessia de pedestres, ela é algo assim fundamental, porque como um profissional, ele se sente até lisonjeado em poder assim estar de certa forma resguardando ali a integridade física do cidadão. A figura do agente de trânsito vem lá de trás, quando ainda se andava de bonde no Rio de Janeiro. Mas ele era conhecido mesmo por cantoneiro. Já naquela época, era quem organizava o trânsito, avisava os pedestres e condutores de cavalos ou de outros veículos sobre a aproximação dos bondes. E ainda era responsável por conservar e limpar os carris. De lá para cá, muita coisa mudou.
Mas a história do agente sempre foi marcada pela simpatia da comunidade. O soldado Rodrigues ele é muito importante para organizar o trânsito aqui, o fluxo de carros, que é muito grande, principalmente na hora de chegada e saída de alunos. Ele ajuda bastante, não só trabalhando e organizando o trânsito, mas conscientizando as pessoas. Todo dia ele chega, cria um vínculo com o pessoal, né? Chega e dá bom dia, a gente responde bom dia e tal. É gostoso, você chega no colégio já com um clima gostoso para estudar. Se liga! De acordo com as leis de trânsito, as ordens do agente prevalecem sobre quaisquer normas de circulação e sinalização. A travessia da faixa de pedestres se dá basicamente por 2 sinais sonoros e 3 gestuais. O primeiro sinal sonoro, que é um silvo longo e um breve, que significa que o trânsito está impedido em todas as direções. Primeiro gestual, parada obrigatória para todos os veículos. O segundo gestual, parada obrigatória para todos os veículos em todas as direções. Novamente, o primeiro gestual, parada obrigatória para todos os veículos. E finalmente, um silvo breve, liberando assim os veículos para que possam assim seguir a sua marcha. Ok, Luciana, foi um prazer, até a próxima. Parabéns pelo seu trabalho, ele é muito importante. E no trânsito, o respeito às leis é fundamental. Mas para isso é preciso conhecê-las e entendê-las, para que elas saiam daqui e existam na prática. E você, será que sabe mesmo se comunicar com o espaço público? Você sabe que placa é essa? Não sabe? Área escolar. Você sabe o que significa essa placa? Dê preferência, né? Isso, dê a preferência, parabéns. Ciclista e pedestre. Quase isso. Ciclista à esquerda, pedestre à direita. E você, sabe o que significa essa placa? Pare. É a placa de pedestres, sinaliza passagem de pedestres ou pedestre na rua. Isso, trânsito e pedestre, acertou. Parabéns. Como a gente pôde ver, muitas pessoas conhecem as leis de trânsito. Agora, mais importante que conhecê-las é saber respeitá-las. Respeito é ótimo e todo mundo gosta. Oi gente, eu sou a Ana, moro aqui em Brasília e acabei de fazer o curso do CFC. A maior importância do CFC para mim foi aprender mesmo a dirigir, né? Que eu não sabia, eu tinha a mínima noção do que era dirigir. Aí depois que eu cursei, eu aprendia tanto as leis de trânsito, quanto me cuidar se acontecer algum acidente ou alguma coisa assim. Eu aprendi a respeitar as leis de trânsito, porque muitas vezes eu passava pelas placas e não sabia o que elas significavam. Aí depois do curso eu aprendi, estudei, né, aquelas bandas de placa que vem no livrinho e entendi realmente para que servia aquilo, né? Que realmente aquilo é essencial para a nossa passagem do dia a dia. O item fundamental para termos um bom trânsito é educação e respeito ao próximo, todas as pessoas que são itens que fazem parte do trânsito. Boa, Ana, agora que você concluiu o curso de formação de condutores, né, aprendeu as regras de circulação, vamos dar uma volta por aí para ver se você aprendeu mesmo? Ai meu Deus, vamos. Boa, Ana Paula, vamos ver se você prestou atenção nas aulas lá no curso de formação. O que significa aquela placa lá? Dê a preferência. Isso, muito bem. E essa outra placa aqui? Proibido estacionar. Muito bem. E essa placa aqui, o que ela significa? Travessia sinalizada de pedestres. Qual o procedimento do condutor quando se depara com essa sinalização? Reduzir a velocidade até parar, para que o pedestre possa passar tranquilamente. Isso, reduzir a velocidade do veículo e dar preferência ao pedestre. Vamos ver mais uma placa. E essa placa aqui? Proibido estacionar das 6 às 19 horas. Isso, é proibido estacionar na via no horário das 6 às 19 horas. Fora desse horário, pode estacionar. Bom, Luciana, a Ana Paula passou no teste. Conhece as regras de circulação, conhece a sinalização e, principalmente, é uma condutora consciente. Ufa! Obrigada, Cintra. Uma coisa é certa, para o trânsito funcionar, a comunicação vai além das leis. É onde entram os costumes e as normas, como, por exemplo, os sinais que os caminhoneiros fazem nas rodovias. Nada daquilo está no Código de Trânsito, mas ajuda bastante. E esse tipo de atitude não vem de hoje. No tempo em que os carros de boi circulavam pelas cidades, alguém teve a ideia de usar sebo para diminuir os ruídos das rodas. Isso logo virou costume e foi aprovado pela comunidade.
O costume se espalhou e virou norma para a maioria dos puxadores, mas não era obrigatório. Fazia quem achava por bem não incomodar a vizinhança. Com o tempo, os moradores começaram a reclamar do barulho dos carros que não eram lubrificados. De reclamação em reclamação, surgiu uma lei, que aí sim passou a exigir que os puxadores untassem os eixos das rodas com sebo. Quem não cumprisse estava sujeito a punições. Tá aí. Essa é uma diferença entre as leis, as normas e os costumes. Quem desobedece uma lei sofre penalidades. No caso dos costumes e normas, a pessoa pode ser repreendida pela própria comunidade, mas não é nada formal. Além disso, um costume pode virar uma norma e uma norma lei, como a gente acabou de ver. Agora, norma esquisita mesmo era a que existia lá no século XIX. Nos anos 1800, era considerado deselegantérrimo ficar com chapéu dentro dos veículos, principalmente nos bondes. O ideal era tirar o dito cujo e colocar sobre os joelhos ou junto ao peito, sempre com o forro de seda virado para dentro. Era a norma de elegância da época, até que o chapéu caiu de moda, o bonde ficou para trás no tempo e a história mudou. É isso aí, Luciana. Muita consciência e respeito no trânsito. Valeu. O trânsito nada mais é do que um espelho da sociedade. Todo país desenvolvido respeita suas leis. Não por obrigação, mas porque as pessoas sabem que sem regras nada funciona. E isso coloca em risco a segurança de todos. Para o Brasil ter de fato um trânsito consciente, é preciso dar alguns passos. E você faz parte disso. Até o próximo programa.